política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Minha gente, direita precisa apresentar novo nome no lugar de Bolsonaro para disputar a eleição do ano que vem. Mário Flávio, a notícia do fim de semana é a prisão do homem, tentativa de rompimento de tornozeleira eletrônica, enfim. E o futuro da direita no Brasil? Bom dia. Bom dia a todos, Renata. É verdade, Renata. O fim de semana foi todo mundo pego de surpresa, né, com a decretação da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentou violar lá a questão da tornozeleira eletrônica. Ele mesmo confirma num vídeo. Aliados dizem que ele passou por um surto, né, ao tentar tirar a tornozeleira. A prisão preventiva foi mantida, né, por Bolsonaro e vamos ver no que isso vai dar, né, Renata? Hoje termina o prazo lá dos chamados embargos, para que o STF decida se Bolsonaro vai continuar preso ou ele vai seguir na prisão domiciliar. A decisão vai ser tomada, né, pela primeira turma do colegiado aí sobre a questão da prisão preventiva hoje. Vai ser um dia bastante movimentado, mas o fato é que olhando para frente, olhando para a eleição do ano que vem, não dá para a direita ficar nesse delírio coletivo de bolsonaristas que Bolsonaro é o nome para ser candidato no ano que vem. Eu acho que nem se a justiça liberasse ele, Renato e Vitor, para ser candidato, psicologicamente, na minha opinião, Bolsonaro não teria condições de disputar essa eleição. Porque é um processo que não é fácil, goste ou não de Bolsonaro, vamos e convenhamos. Ele há um ano passa por um processo dificílimo, que são essas ações na justiça, proibições, não pode mais usar as redes sociais, não pode mais receber qualquer pessoa na casa dele, enfrenta a prisão domiciliar. A vida de Bolsonaro virou literalmente um inferno. Então imagine como deve estar a cabeça de Bolsonaro após toda essa confusão. Então, para disputar uma eleição, você tem que rodar o Brasil inteiro, participar de entrevistas, participar de debates, participar de agendas presidenciais. Então, na minha opinião, é inviável uma candidatura dessa, até psicologicamente. Eu não estou entrando nem na questão legal, né? Porque Bolsonaro hoje é inelegível. Ele só é inelegível de acordo com o TSE, está preso, vai continuar preso na eleição do ano que vem, ou num quartel, ou na Polícia Federal, ou num presídio, ou em casa, mas ele não vai ter condições de seguir elegível para a eleição do ano que vem para enfrentar um Lula, né, que vai ter toda a máquina a favor dele, embora, para mim, é um governo que deixa muito a desejar. Tanto é que qualquer pesquisa de intenção que mostre aí a avaliação do governo Lula, dificilmente ele tem uma avaliação um pouco mais positiva do que negativa. Sempre está ali empatando, a avaliação negativa ela está acima. Então a direita precisa encontrar outro nome. E quanto mais a direita insiste nisso, mais tempo perde, né? Mais tempo perde, lembra muito a situação do próprio Lula em 2018, Renata, que colocou, o PT ficou com o nome de Lula até o último recurso, quando ele estava inelegível. E aí, quando eles lançam Fernando Haddad já aos 48 do segundo tempo, aos 41 minutos do segundo tempo, e Bolsonaro já vinha com o nome dele sendo trabalhado pela direita já há um bom tempo. Né, e era motivo de chacota, só tinha 8 segundos no guia eleitoral e acabou ganhando essa eleição. Então a direita tem bons nomes, né, tem os governadores Tarcísio de São Paulo, tem também Ratinho Júnior do Paraná, Eduardo Leite lá do Rio Grande do Sul, tem o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, tem o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, tem a própria Michelle Bolsonaro, que é a esposa de Bolsonaro e pode ser candidata, enfim, 5 ou 6 nomes que a gente colocou aqui que podem formar uma chapa. E tem até deputados federais que podem entrar nesse contexto também. Então, tem que acabar a direita com esse delírio coletivo de insistir no nome de Bolsonaro, entender. Veja, uma coisa é o bolsonarismo. O bolsonarismo ele não morre. O bolsonarismo ele segue vivo. Qualquer roda de conversa, qualquer grupo que você pergunte lá em quem o eleitor queria votar, logicamente que o nome de Bolsonaro e Lula serão os mais citados. Então, é mais uma eleição que vai viver desses dois nomes. É a última, na minha opinião. Na próxima eleição, aí sim, eles terão influência, mas não serão os decisivos para isso. Mas o bolsonarismo não morre, mas, na minha opinião, o Bolsonaro é um nome que é carta fora do baralho, devido a toda essa questão que envolve aí essa celeuma em torno do nome dele. Então, é melhor você escolher um nome, começar a preparar e admitir publicamente. Veja, aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente já tem os nomes dos pré-candidatos ao governo do Estado, já com mais de um ano de antecedência da eleição, para que essas questões mudaram. Então, Renata e Vitor, ficar insistindo no nome de Bolsonaro, para mim, é um erro, é um delírio coletivo dos mais fanáticos aí para Bolsonaro, porque ele não tem condições legais de disputar essa eleição, e nem psicológicas. Para mim, Bolsonaro está
se essa história for verdade mesmo, que ele surtou e tentou lá violar a tornozeleira eletrônica, só mostra como está o estado de saúde que ele tentou, se for um surto, né, que ele teve, né, para fazer isso, as pessoas questionam porque a defesa alega, depois ele sai, na hora ele ri. No próprio vídeo que confirma que ele violou, ele está falando com uma voz mansa, eu tentei, não sei o quê. E sim, a pessoa não sabe, né, Renata? Só sabe quem está próximo. A gente que está longe é complicado de julgar, mas o fato é que eu acho que ele não está muito bem da cabeça, não. Eu acho que ele, sinceramente, ele se arrependeu amargamente, viu? Porque a vida dele era muito bacana, ele enquanto deputado, né? Porque passou legislando 30 anos, foi? Quase isso, 28. Quase 30 anos, né? Ali votando nos projetos. Aí usava lá a palavra, né, fazia aqueles discursos. Aquelas discussões com Maria do Rosário. Aí dava entrevista no Super Pop, a Lucina Gimenez, era entrevistado no CQC, e de repente a vida dele realmente virou de cabeça para baixo. E Mário, honestamente, aqui a opinião de Renata, aqui, tá? Cidadã, eu espero que realmente seja a última eleição e que esses dois nomes desapareçam da face da terra para que o Brasil possa andar. Lula e Bolsonaro, porque ninguém aguenta mais esse delírio coletivo das duas partes, essa loucura, esse fanatismo defendendo esses dois nomes. Ninguém aguenta mais. E o Brasil aí capengando, né, dificuldade para pagar boleto, a cesta básica cara, sabe? Os serviços difíceis das pessoas acessarem. É bem complicado a gente viver e as pessoas se concentrarem a energia exclusivamente para falar sobre esses dois cidadãos. Veja, Renata, se a gente for olhar as eleições municipais, se você pegar as cidades menores, tá? Eu não digo muito capital, mas esse era um fenômeno de cidade pequena. Se você vai para a cidade pequena, sempre a cidade pequena ela teve o quê? Os chamados cordões, né? O encarnado e o azul. Como tem no pastoril, né? Assim, né? Uhum. O encarnado e o azul. Aí se você olhar, as cidades elas são divididas. Sempre foram assim. Você vai, por exemplo, pega uma cidade feita Itacaimbó, Belo Jardim. Belo Jardim, por exemplo, tem a eterna rivalidade entre os Mendonça e os Sintra. Você vai para Itacaimbó, a mesma coisa. Você vai para São Caetano. Enfim, as cidades elas sempre têm um lado ou outro. Sempre foi uma coisa que essa dicotomia ela sempre existiu. A partir de Bolsonaro, a gente conseguiu dividir mais essa questão nacionalmente. Mas eu concordo plenamente com você. Até os petistas e lulistas não gostaram, né? Quando eu disse, olha, eu espero que a partir de agora o governo realmente comece a atuar. Porque faz 3 anos que a gente só fala em Bolsonaro nesse país. O assunto não é outro. Bolsonaro queria dar golpe, Bolsonaro vai ser preso, Bolsonaro não vai ser candidato. E o governo simplesmente não anda. Então o país precisa andar, precisa virar essa página e olhar para frente. Para que as ações saiam do papel e a gente realmente tenha, né, ações do governo chegando junto. Mas essa mesma comparação, quando foi no começo do governo Bolsonaro, foi do mesmo jeito. Tudo era, tá falando em Bolsonaro, mas e Lula? E Lula tá preso, e não sei o quê. É só isso, ninguém aguenta mais, ninguém tem... uma autofagia. Ai, meu Deus, povo desocupado, falando em grupo do WhatsApp o dia inteiro falando sobre isso. Meu Deus do céu, eu não sei não, viu? E quem decide essa eleição é o famoso 30% dos eleitores que... Nem, né? Lembra daquela história do estudante nem estuda nem trabalha? Agora tem o eleitor nem. Ele nem quer Lula, nem quer Bolsonaro e tá ali naquele meio esperando algum aceno. Nessa eleição ainda não, mas na próxima a gente... Aí você citou aí um exemplo de cidades, né? Quanto menor a cidade, mais existe esse fanatismo. E a gente até entende, né? A falta... O fanatismo aí é influenciado por uma questão chamada emprego. Emprego, exato, era isso que eu ia dizer, porque ou tem um comércio, o comércio é muito pequeno, ou tem a prefeitura para trabalhar. Então, assim, é aquela história que eu digo, né? Você defender um político por causa de um emprego ainda é justificável, né? Porque você tem que sustentar a família e tudo mais. Tem um interesse. Os interesses. Né? Tem um interesse. Agora, você viver defendendo um político 24 horas por dia. Sem ter nada em troca. Meu Deus do céu. É complicado, viu? Além de mostrar uma desocupação enorme, né? Tem uma desocupação, realmente. Mostra que, assim, por mais que existe uma irracionalidade nas discussões, que beira essa questão que irrita todo mundo mesmo, né? Você começa uma discussão lá, aí vai tudo para zombaria, não tem uma discussão séria. E o que eu mais sempre dizia desde a eleição de 18 a de 22... E agora essa, Vitor e Renata.
a discussão nacional, ela acabou com a política local. É por isso que a gente vê tanta aberração acontecendo nos municípios. Porque ninguém está nem aí para o que acontece na cidade mais. O povo só quer saber de Lula e Bolsonaro, e aí ficam os prefeitos, os vereadores fazendo o que querem. Né? Porque simplesmente o povo não liga mais para as cidades. E as pessoas precisam voltar os olhos para as gestões municipais, para cobrar dos prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, governadores e governadoras, ações que melhorem o seu dia a dia e não ficar nessa histeria coletiva, como disse Renata, dos cordões encarnados e vermelhos e o vermelho, verde e amarelo. E por aí vai, né? E a gente percebe que encarnado e azul, não é encarnado e vermelho. Não, encarnado e azul, né, gente, que é o pastoril. A gente percebe que a discussão não sai do canto. É uma briga de gato e rato. E a política é assim, né, Renata? Ela tem ventos. Os ventos, em 2018, favoreceram o Bolsonaro, agora eles favorecem o lado do PT, mas aí, de acordo com a maré, isso pode mudar. E a gente tá... É uma coisa que eu aprendi, que a vida e a política, eu não lembro de quem é essa frase, viu? Mas que a política é uma roda gigante. Uma hora você está por cima, outra hora você está por baixo. Assim é a vida também. E as pessoas não aprendem, ficam nessa discussão sem fim, né? E os municípios e os estados ficam em segundo plano, e a gente percebe todo tipo de aberração acontecendo e decisão sendo tomada. Mário Flávio, obrigado, Mário. Até amanhã. Vitor, um abraço para você e para Renato. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.